Muito bem, amados do Senhor. Estamos aí no mês da família e quem é que não quer ter uma família forte? Quem é que não quer ter uma família bem estruturada? Eu não podia passar, e toda vez que eu lembro de família estruturada, eu encontro aqui essa definição muito clara na palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 6. É um texto muito forte, muito claro, a respeito dessa estrutura familiar importante. Nós falamos ontem, aqui no curso bíblico, e tivemos até uma tarefa sobre isso, a ideia de observar nas Escrituras passagens que nos mostram princípios eternos, que são importantes, não importa o tempo, não importa a dispensação, mas são princípios que valem por toda a eternidade. E um desses princípios eternos, olha aí a dica para você na sua devocional, está aqui em Deuteronômio capítulo 6. Claro que nós vamos encontrar no nosso estudo, na nossa devocional, coisas que não são para a gente. Promessas que foram feitas para servos de Deus naquele tempo, para aquela ocasião, para aquele momento específico. E tem promessas que são independente do tempo. Para mim, para Moisés, para Abraão, são chamados os princípios eternos. E nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 6, um princípio eterno que nos mostra a estrutura de uma família forte no Senhor. Se nós colocarmos esse princípio em prática, não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que sua família vai ser uma família muito bem estruturada. Pague para ver, se esforce para ver, coloque em prática e você vai ver como sua família vai ser bem estruturada em nome de Jesus. Por quê? Vamos ler o texto, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas, versículo 2, ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que te mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras, versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Percebam que a palavra do Senhor, num estudo bíblico, não no estudo devocional, por isso que falamos, e eu tenho repetido isso aqui, é importante que se tenha um momento de estudo bíblico e um momento de estudo devocional. Num estudo bíblico, só para conhecimento, são poucos os que vão se atentar para os princípios eternos de Deus nesse texto. Porque aquele que estuda demais e só fica se enchendo de conhecimento bíblico, ele vai dizer primeiramente que isso aqui não é para a gente hoje. Deus não está falando comigo hoje. Estamos no século 21, afinal de contas nós não somos nem israelitas. Deus está falando aqui para o povo de Israel. Certo, Deus está falando para o povo de Israel, só que encontramos aqui nas entrelinhas princípios eternos. Se eu quero uma família fortalecida no Senhor, se você quer uma família bem estruturada no Senhor, esses princípios, pelo menos eu listo aqui 3 princípios eternos importantes, serão suficientes para que sua família esteja edificada nos caminhos do Senhor.
Nós lemos aqui 9 versículos. São 3 princípios eternos que eu quero destacar para você nessa manhã. Por que isso, amados? Porque Deus, Ele está interessado na família. Deus, Ele não abriu mão da família. E nós estamos falando muito isso nesse mês da família. Ele quer que os pais, filhos, netos, eles cresçam sabiamente. Eles cresçam fortalecidos nos seus caminhos. Porque quando chegar lá na frente e eu tiver um problema, tiver uma dificuldade, eu sei onde eu vou buscar estrutura para o meu fortalecimento, a minha dificuldade. Eu não vou me desculpar dizendo, mas é porque eu sou assim, eu fiz assado. Não, eu tenho uma estrutura muito bem definida para que eu venha fazer parte, ou que toda a minha família seja uma família fortalecida no Senhor. E esses princípios são importantes. Por quê? Porque uma vez que você tem como base fundamental para a sua fé o Senhor e a palavra dEle, isso vai ficar claro quando você abrir a sua palavra todas as vezes, seja para estudo bíblico ou para estudo devocional. Mas se você não tem como base da sua fé o próprio Deus e a palavra dele, aí você vai ter dificuldade. E antes que você diga, não pastor, eu estou aqui na igreja, claro que eu tenho Deus e a palavra como fundamento da minha fé. A pergunta que fica é, então você escutou bem o que Deus falou contigo? Se você escutou bem, você tem cumprido a ordem dada por Deus nessa estrutura? Então vamos a esses princípios eternos que encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 6. O primeiro princípio eterno é ouvir. Ouvir a verdade continuamente. Não se cansar de ouvir a verdade. Será que é possível nos dias de hoje alguém se cansar de ouvir a verdade? Será que acontece isso hoje? Sim ou não? Acontece. Tem gente que não aguenta mais ouvir falar de Deus. Sabia disso? Tem gente que não aguenta mais ouvir ou ler a palavra de Deus. Tem gente querendo novidade. Porque eu já vi isso, eu já li aquilo outro, então eu preciso de algo que realmente me anime. Porque só ficar na palavra de Deus, só ficar na Bíblia, eu preciso de novidade. Olha, isso aqui é um princípio eterno. Ouvir a palavra do Senhor continuamente. No versículo 4, ela diz assim, ouve, Israel. Ouve, você que está aqui. No lugar da palavra Israel, coloque o seu nome. Ouve, Marcelo, o quê? É o único Senhor. Eu tenho que ouvir isso, eu tenho que escutar isso todos os dias, mas não somente ouvir isso. Eu tenho que fazer essa palavra valer na minha vida. E antes que você diga que já está fazendo valer essa palavra na sua vida, comece a observar o que está sendo Senhor na sua vida. Seu filho, seu trabalho, seu bem material. O que é que está sendo senhorio na sua vida? Repare como as coisas começam a fazer sentido. Será que eu quero uma família forte, mas eu escuto, e eu tenho escutado todos os dias, que o Senhor é o meu Senhor, e que Ele é o único Deus. Mas será que eu não tenho outros deuses na minha vida? Será que, por ter outros deuses na minha vida, a minha família não é tão forte como eu gostaria que fosse? Comece a verificar na sua vida, na sua família, quem são os deuses, porque a Bíblia está deixando claro aqui. Ouve, Marcelo, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. É Ele quem dita as regras. Não mais ninguém, nem coisas, nem circunstâncias. É Deus quem dita as regras, porque Ele é Senhor. Eu preciso ouvir isso continuamente. Sabe por quê, amados? Porque isso no passado formava o fundamento da fé do povo de Deus. Se é um princípio eterno, e isso aqui estabeleceu a fé dos israelitas, tem que estabelecer a minha fé também. Independente de eu ser israelita ou não, se eu sirvo ao mesmo Deus que eles serviram, eu tenho que ouvir que Deus é o único Senhor. E eu tenho que estabelecer a minha fé nessa verdade. Deus, Ele é único, Ele é diferente de tudo e qualquer outra divindade, ou qualquer outra coisa que tome domínio sobre a minha vida.
Eu não posso deixar que as outras coisas ditem as regras. Silvânia falou aqui do trabalho, que veio correndo, está aqui, mas tem trabalho, trabalha de domingo a domingo. Mas quantas pessoas dizem assim, não, eu tenho que trabalhar mesmo, e vou trabalhar domingo mesmo, e não vou nem para a igreja. O trabalho está ditando as regras. Ah, pastor, mas eu preciso, é o sustento da minha família, certo? Eu digo para você, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus é o único Senhor da sua vida. Nós não somos radicais. Eu não sou radical, eu não digo assim, olha, abandone seu trabalho porque você trabalha domingo. Ou porque você trabalha no dia de culto. Eu nunca fiz isso, nem vou fazer, isso é responsabilidade. Mas no momento em que o trabalho se torna senhor da sua vida, aí você tem que abandonar. Ele não pode ser senhor. Fernando ligou para mim, pastor, eu vou precisar trabalhar de noite. Tem problema, não vou estar de manhã na igreja, não tem problema nenhum. E até veio, aconteceu lá, teve a flexibilidade, esteve aqui. Mas não estaria aqui de manhã, mas pastor, de noite estou na igreja. O trabalho não está ditando as regras. Precisou? Foi, mas não sacrificou o senhorio, que é o que muitas vezes fazemos. Pastor, e os concursos que tem dia de domingo? Vá fazer seu concurso domingo. Não é de manhã o concurso? Vem à noite para a igreja. Ah, o concurso vai varar a noite toda, vai começar de manhã e vai até a noite, vai entrar na noite? Poxa, se vai acontecer isso, é um domingo só? Não tem problema, faça seu concurso. Não deixe que os concursos subam a cabeça e seja senhor na sua vida. Todo domingo um concurso, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que passar em um. Porque senão, amado, se nós dermos brecha para isso, eu vou dizer que Deus é um só e vai ser só da boca para fora. E de fato Ele não é o Senhor sobre a minha vida. São as coisas que estão dominando. Tem um filme, tem uma novela, alguém me perguntou sobre Copa do Mundo. Vem aí Copa do Mundo em junho. Pastor, e agora, se a seleção jogar no domingo, na hora do culto? Não vai ter jogo domingo, na hora do culto. Aí eu conferi na tabela, olhei lá bonitinho. Graças a Deus, os jogos que vão acontecer, se o Brasil for para a final, se ele for para a final, o jogo vai ser às 4 horas da tarde. O jogo começando 4 horas da tarde, acaba o quê? 15 para as 6 horas. A gente pode adorar o Senhor aqui, comemorar, dar um abraço lá, o Brasil foi campeão, beleza, e vamos adorar o nosso Deus. Vai ter jogo durante a semana, no meio da semana? Vai, a cidade vai parar? É outra história. Mas será que eu preciso mesmo sacrificar? Porque não. Ah, pastor, e se tiver prorrogação e pênalti? Domingo. A gente não sabe se Jesus vai voltar hoje ou amanhã, se vai ter Copa do Mundo. Está vendo como é importante colocar o senhorio acima de tudo? Então eu tenho que ouvir a verdade continuamente. Se eu quero uma família forte, eu tenho que começar a matar os deuses que morrem, que são deuses fracos, que realmente tentam ditar as regras. Eu tenho que matar todos eles, exterminar todos esses deuses. Porque esse Deus aqui que a Bíblia está dizendo, Ele não morre e Ele não falha, porque Ele é Senhor. Se Ele é Senhor da minha vida, eu tenho que ouvir isso continuamente. Assim como Ele falou, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele tem o quê? Domínio, Ele tem controle. E uma família que é forte no Senhor, ela está firmada nessa ideia. A fé da família está baseada nessa ideia. Segundo princípio eterno, para se ter uma família forte. Eu ouvi que o Senhor é o único Senhor. Eu ouvi que agora é Ele quem rege a minha vida. Porque se eu chamo Deus de Senhor, eu estou dizendo, olha, pode fazer o que quiser comigo. O Senhor tem um domínio. Primeiro princípio eterno, ouvir a verdade continuamente. Segundo princípio eterno, eu tenho que amar. Amar nos padrões de Deus. Não vai funcionar amar de qualquer forma. Não vai. A gente sabe disso, você sabe disso. Não vai funcionar amar só de paixão, só de sentimento, não funciona. Eu tenho que amar como o Senhor amou. Como é que Ele amou? Ele esperou alguma coisa em troca? Esse é o ponto de partida. Eu tenho que amar sem esperar algo em troca. Porque a palavra do Senhor nos versículos 5 e 6 diz assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de que forma? De que mais? Olha só. Se Deus me amou, sem querer nada em troca, eu devo amá-lo
sem querer nada em troca. Olha que coisa difícil. Porque quando a gente ama ao Senhor, a gente quer sempre alguma coisa em troca. Eu amo a Deus, mas poxa Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo outro. E se Deus disser não? E se Deus disser não, não vou atender não. Pior, aos nossos olhos, se Deus disser assim, ó, vou lhe dar o contrário de tudo que você está pedindo. Você vai amar a Deus? No seminário a gente está falando sobre, a gente está dando um treinamento lá de aconselhamento bíblico. Estamos falando dos princípios do perdão. Coisas que a gente não viu aqui em autoconfrontação, mas que em breve nós vamos ver aqui, porque é o curso avançado, é o autoconfrontação avançado. A gente falou sobre a ideia do perdão, a profundidade do perdão. Se não tem amor, não tem perdão sincero. Aí foi colocada uma situação, olha que situação interessante. Um casal, há mais de 30 anos, casados. A mulher adulterou. Crentes, a mulher adulterou. Chorou, sofreu, mas foi uma tragédia emocional. Uma tragédia emocional. Só que ela se arrependeu. Ela pediu perdão a Deus, ela confessou o pecado ao marido, e ela se mostrou arrependida. Aí começa a surgir as primeiras perguntas. Tá, mas ela adulterou. E agora? Ele está livre porque ela adulterou para casar com outra pessoa? Tá, porque Jesus disse que só é permitido um novo relacionamento, desde que seja por morte ou relação sexual ilícita. Adultério. Aí eu sempre fiquei nesse versículo. Aí aprofundando o contexto, tem uma parte lá em Mateus 19 que Jesus diz assim, ó, num versículo, mas esse ensinamento não foi dado para todos, nem todos entendem esse ensinamento. O que Jesus quis dizer com aquilo? Aí isso mexeu comigo, comecei a ficar cutucando, cavucando aquilo ali e voltei. O princípio da união, da fusão entre homem e mulher. Jesus está falando que o que Deus uniu não separe o homem. Jesus está falando que, desde o princípio, Deus fez homem e mulher, deixará o homem pai e a mãe unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Só que anteriormente Jesus disse isso, olha, por relação sexual ilícita, aí foi concedida a carta de divórcio. Só que lá na frente ele diz, os escribas, mas espera lá, Moisés não deu a carta de divórcio? Jesus diz assim, ó, por que ele fez isso? Aí ele diz o quê? Moisés concedeu carta de repúdio ou de divórcio por causa da dureza do coração. Em nenhum momento Jesus está dizendo que foi Deus que concedeu. Aí começa a fazer sentido. Formou uma só carne? Deus não quer e nunca foi do plano dele separar jamais. Nunca. Aí vem o princípio do perdão e da reconciliação. Aí a gente volta para esse casal. Ela adulterou? Se machucou, porque uma traição machuca, nós somos humanos, machuca muito. Ele ficou muito chateado, aborrecido, só que ela se arrependeu e mostrou com frutos o seu arrependimento. E ela queria o que agora? O que é que ela deve fazer? Ter uma nova vida? Não, voltar para o seu marido. O que é que ele tem que fazer? Perdoar. E o que mais? Reconciliar. Ah, mas eu nunca fui ensinado assim. Sabe por quê? Porque é conveniente. Nós falamos muito de amor, mas é muito superficial. Aí numa situação dessa, sabe o que é que a gente faz? Pega um texto isolado e diz assim, ó, eu perdoo, ela me traiu, mas eu perdoo, mas não quero mais. É muito mais fácil, foi 30 anos de relacionamento, Deus está me dando uma nova oportunidade, olha só, vou viver uma vida de solteiro aí, vou conhecer uma pessoa, vou tomar a medida certa para não cometer o mesmo erro. Olha que bom, que fácil. Não é fácil isso? É moleza. Só que Deus não planejou isso. A responsabilidade do que foi traído é fazer o quê? Perdoar.
e reconciliar, usando todos e esgotando todos os recursos bíblicos. Se os dois fizerem isso, o que é que vai acontecer? Reconciliação. Só que não funciona assim, porque um dos dois não quer. Aí o que é que aconteceu? Ele até foi feito um trabalho de aconselhamento, ele até disse que queria. Ela voltou para casa, eles trabalharam juntos, oraram juntos, mas ele não conseguia tirar da cabeça, afinal de contas foi uma traição. Eu fui traído, não dá, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas espera lá, ela não já estava arrependida? Isso é demonstrar amor para com alguém arrependido? Não. Repare que agora a situação de vítima sai da traidora para quem foi traído. Aí o que é que aconteceu nesse relacionamento? Ele não quis, não aguentava mais, fez de tudo, passava na cara dela, não dava para viver juntos, não podiam mais viver juntos. Então o que é que acontece agora? Ela, a traidora, livre para casar de novo, para recomeçar, e ele, que foi o traído, por conta do rancor e da falta de demonstração na prática do amor, não pode casar. Eu fiquei também com essa carinha que vocês estão fazendo. Mas é assim que a Bíblia funciona. E não foi assim que eu fui ensinado, e nem você. Sabe por quê? Porque amar a Deus significa entender como Ele nos ama. Como é que Deus me ama? Eu traio o Senhor todos os dias. E com minha cara lavada, eu chego para Ele e digo: Senhor, me perdoe. Sabe o que é que Ele faz? Marcelo, eu te perdoo, mas não quero manter relacionamento. É assim que Deus faz? E por que é que eu, independente da dor sofrida, eu vou agir diferente de Deus? Como é que eu quero uma família forte nos padrões bíblicos, se eu só faço escutar que Deus é o único Senhor, mas eu não vivo como se Ele fosse Senhor? Famílias fracassadas, relacionamentos destruídos, por falta desse amor. Por falta de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a força. Lembre-se que eu citei um caso aqui real, que não funcionou. Por quê? Porque um dos dois não esgotou todos os recursos. Um dos dois. Se os dois esgotassem todos os recursos bíblicos, independente da dor sofrida, estariam juntos. Porque eu conheço casal reincidente, só que não foi a esposa, foi o marido, por 2 vezes, mas que hoje vivem muito bem. Aí eu digo, por que é que com esse funcionou e com aquele não? Porque os dois esgotaram tudo o que podiam para amar e voltar a amar um ao outro. A Bíblia é a palavra de Deus quem está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, aquele que é Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amados, isso aqui é forte demais. Porque não adianta. Estamos no mês da família e dizer: eu quero ser uma família forte, se a gente não ama como o Senhor amou. Se a gente não está disposto a se esforçar, como Deus faz conosco. Traímos o Senhor todos os dias, irmãos. Falamos uma palavra que ofende, pensamos algo que aborrece o Senhor, pecamos todos os dias e dizemos no final do dia: Senhor, me perdoa, Senhor. E Deus perdoa. Aí fazemos como aquele devedor, quando o nosso irmão faz alguma coisa e pede perdão, a gente não perdoa. Independente do caso, nós fomos ensinados e somos ensinados biblicamente. Olha, seria muito cômodo para mim aqui chegar no mês da família, soltar foguete, família forte, venha todo mundo aqui orar, todo mundo se abraçando. Isso é hipocrisia. Não só acontece aqui, mas o mês de maio, em muitas igrejas batistas, é o mês da família. E eu não me canso de ver hipocrisia. É muita hipocrisia. Eu digo: olha, Senhor, eu não quero isso para a minha vida não, eu sou tão falho quanto, mas eu vou me esforçar para te amar de todo o coração e vou falar isso para o pessoal. Eu vou falar, porque é tua palavra. Porque senão vai passar ano, entrar ano, mês da família, coisa florida, muito florida.
você já me conhece. Estou aqui entrando no 6º ano de ministério, desde 2009. Todo ano, no mês da família, sempre tem um negócio que mexe. Sempre. Porque tem que mexer com a gente. Porque se não mexe com a gente, tem alguma coisa errada. Se a palavra de Deus não causa não mexe internamente com a gente, tem alguma coisa errada. Percebam que é um princípio eterno? Eu ouço que Deus é o Senhor, mas eu tenho que amar. Amar como Ele amou. Amar Ele de toda a força, de toda a intensidade, com todo o coração. Terceiro princípio eterno é o ensinamento. É aí que entram os filhos. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Se eu não entendo que Deus é Senhor da minha vida, se eu não sei amar como o Senhor ama, olha aí o brinde da resposta do Senhor para a gente, ou para muitos pais. Por que é que os filhos hoje não respeitam os pais? Por que é que os filhos hoje fazem o que fazem? Não quero dizer necessariamente que é por falta de compromisso dos pais. Não entendam isso. Porque a mesma Bíblia me fala que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará a culpa pelo pecado do filho, nem o filho levará a culpa pelo pecado do pai. Mas vamos colocar aí numa porcentagem. Por que é que muitos pais têm dificuldade com os filhos? Muitos. Porque não amam como o Senhor ama. Porque não ouvem, não entendem Deus como o Senhor das vidas. E os filhos observam. Como os filhos são observadores? Hoje de manhã aconteceu algo surpreendente. Interessante. Chega, salivei. Estava conversando com o Dani, contando a respeito do culto de homens ontem. Que culto abençoado ontem, viu? Tem sido uma bênção mesmo. Yuri, há 15 dias, trouxe uma mensagem abençoadíssima. Ontem foi o Falcão também, uma mensagem tremenda. E o debate que é gerado. Aí hoje de manhã eu estava contando para a Dani algumas coisas que aconteceram sobre pecados cotidianos. Aí estava contando para a Dani. Aí eu via que Marcelinho, ele brincava com o celular, mas ele olhava assim de canto. E teve um momento que eu citei uma ilustração. Aí eu citei até o nome de Guimarães. Eu citei uma ilustração, a do Papa Capim, brincando de Papa Capim com o Ivan. O tapinha na cabeça de Ivan chamando de Papa Capim. Mas eu contei a história e dava risada com o Dani. No final da história, depois de um certo tempo, Marcelinho fala assim, ó, mamãe, papai, Guimarães, Papa Capim. Aí Dani falou assim, ó, você está vendo como ele presta atenção em tudo? Pode estar fazendo outras coisas, mas está, ó, ligado. A criança observa. Isso foi um lado engraçado. Mas e quantas vezes eu perco a linha, eu falo num tom mais áspero com Daniele, e meu filho está de junto, e ele não fala nada. Será que ele não observou? Ele observou. Ele tem só 3 anos. Uma vez, por causa de um erro meu, fui muito áspero com Daniele. Aquele menino estava na dele, brincando lá na dele. Depois de muito tempo, eu comecei a notar com Dani, que quando a gente parava para conversar, que não tinha brincadeira na conversa, mas era um tom só de conversa mesmo, uma coisa séria, ó filho, aconteceu isso, tal, tal. Ele parava e dizia assim, ó, mamãe, papai, não, conversa não. Mas na cabeça dele era, papai, mamãe, cuidado para não acontecer aquilo que aconteceu. Isso chama a nossa atenção. Se eu digo que Deus é o meu Senhor, se eu tenho que amar como o Senhor amou, quando eu for ensinar isso para o meu filho, eu tenho que viver exatamente isso, praticar. Eu estou sendo observado por uma criança, nós estamos sendo observados por uma criança de 3 anos. Como é que eu posso ensinar se eu não estou vivendo isso? As crianças observam. E olha, como é terrível para os pais quando a criança chega para o pai e diz assim, ó. O pai dá uma ordem, a mãe dá uma ordem, a criança diz assim, ó. Isso é rebeldia, não é aprovado. Mas é terrível para o pai quando a criança diz assim, ó. Você não faz? O senhor ou a senhora não faz? Por que eu vou fazer? Aí no nosso momento de raiva,
Cacetamos a criança, mas não refletimos. Será que estamos fazendo mesmo? Eu quero uma família forte, o que é que eu tenho que fazer? Ouvir que Deus é o meu Senhor, amar como o Senhor, viver, claro, porque faz parte do processo, e ensinar. Aí sim eu vou ensinar. Aí sim eu vou inculcar, não é que eu vou pegar o meu filho o tempo todo. A televisão, como um pastor disse que na casa dele não tem nem televisão. Não, lá em casa não tem nem televisão. Não é isso. Não é também botar na frente a criança o tempo todo e ler a Bíblia não sei quantas milhões de vezes. Isso não vai santificar ninguém. Mas é o meu procedimento, é um filme evangélico, é colocar um dizer evangélico, é o filho observar que a gente está orando. Como é que eu quero uma família forte no mês da família, se eu deixo a desejar em pelo menos algumas dessas áreas? Amados do Senhor, a palavra do Senhor, ela é assim, ela mexe com a gente, ela mexe conosco. Mas mexe de uma forma tão boa, no mesmo momento que parece terrível algumas coisas que a gente vê e a gente vive na prática, ela mexe de uma forma que a gente pensa assim, ó, é possível uma família forte no Senhor. Eu preciso querer. Eu tenho que querer. Porque se eu não quiser isso, eu vou começar a colocar desculpas nas pessoas, no meu trabalho, nas situações, e vou dizer, não, talvez Deus nem me queira nessa família. Isso é desculpa do diabo. É desculpa do diabo. E a gente precisa acordar para isso. Nós temos que acordar para isso. A família que você tem hoje foi a família que Deus te deu. Querendo você ou não, foi Ele quem te deu. E você tem que fazer o seguinte, Senhor, obrigado. Não é nenhum pecado você dizer assim, olha, não era como eu queria. Não era como eu queria, mas obrigado, porque da forma como o Senhor me deu, me dá oportunidades para amadurecer. Eu não tenho dúvidas que você já deve ter pensado isso. Não era como você queria. A gente sempre pensa, eu já pensei isso. Não era como eu queria. Mas quando a gente começa a dizer, era como Deus queria e é como Deus quer, aí o pensamento muda. Porque foi Deus quem quis. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que tornar minha família, eu tenho que fazer parte desse processo de tornar minha família uma família forte no Senhor. Vai depender só do marido? Não. Só da esposa? Não. Dos dois. Dos dois. Isso depende dos dois. Temos aí a estrutura. Cabe você decidir se vai colocar em prática ou não. Tenho defeitos milhões. Milhões. Manias terríveis. Só quem mora comigo é que sabe. O fardo que tem que carregar. Ô fardo pesado. É pesado. O menininho aqui é meio problemático. Mas assim, olha. É sempre pensar, não vou desistir. Vou me esforçar. Vou confiar no Senhor, sou falho. Ai, Senhor, sou muito pecador, mas é o que o Senhor quis. O que é que eu vou fazer? Ouvir que o Senhor é Senhor, amar como o Senhor amou e ensinar. Tenho que fazer minha parte. Pai, obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o teu maravilhoso nome, porque estamos como que doentes numa clínica, Senhor, onde o Senhor é o médico. E graças te damos, Senhor, porque mesmo com tantas falhas, Senhor, a tua palavra mexe conosco. E isso é bom demais, Pai. Nós não queremos parecer aqui que os teus ensinamentos são difíceis, porque não são. Cabe a cada um de nós colocar em prática. Também, Pai, tem misericórdia da minha vida. Não quero jamais aqui, Senhor. E o Senhor sabe, parecer um falso moralista, que é o pastor e tem uma família perfeita. Não tenho. O Senhor conhece. As pessoas mais próximas também conhecem, sabe que não somos perfeitos. Mas te agradecemos porque nós não desistimos do Senhor. E não vamos desistir, Senhor. E se tem alguma família aqui que já pensou em desistir, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra aqui, Senhor, que é tão poderosa, ela não volte vazia, mas que ela cumpra para aquilo que foi designada, Senhor. Nós confiamos porque não é uma palavra qualquer, é a tua santa e poderosa palavra. Teu nome e a tua palavra estão acima de tudo. Então, muito obrigado, Senhor, perdoa as nossas falhas. Nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. Por isso é que oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.